Teleaula Natal. Olá galera, tudo bom com vocês? O meu nome é Érico Espínola, eu sou professor de Educação Física, atuo na Escola Municipal Vereador José Sotero. O meu sinal em libras é a letra E, puxando aqui no cantinho do olho. Eu tenho 1,80 m, sou negro, estou usando camisa vermelha e calça jeans azul. Hoje nós vamos para a nossa temática da aula 19, onde vamos falar sobre esporte e saúde. Todos os slides terão fundo branco. Nesse primeiro slide a gente vai ter Secretaria Municipal de Educação, Educação Física, o símbolo da FOCO, que é a formação dos professores de Educação Física. Os professores colaboradores da aula de hoje são o professor Hudson Marques e o professor Ronaldo Bezerra. O roteiro da aula: benefícios da prática regular de esportes, o corpo nas mídias, distúrbios da imagem corporal, bulimia, anorexia e vigorexia, qual o corpo ideal, esporte diverso e democrático. E teremos, ao fim, a nossa prática do dia. Nosso slide agora, nós vamos falar sobre os benefícios da prática regular de esportes. Quais são esses benefícios? Aumenta o condicionamento físico em geral, reduz o estresse, melhora a qualidade de sono, evita doenças cardiovasculares, fortalece ossos, músculos e articulações, controla o peso corporal e fortalece a autoestima. Ao canto direito, nós temos uma imagem com várias silhuetas, onde as pessoas estão fazendo várias atividades físicas. Não importa como, mas mexa-se. Agora nós vamos falar sobre o corpo nas mídias. As mudanças de noção de imagem corporal que ocorrem com o passar do tempo são oriundas das mudanças de discurso e, consequentemente, sujeitas às influências das mídias de diversos tipos. Somos induzidos a consumir cada vez mais na busca de um corpo magro e em forma, imposto pela mídia, buscando assim reconhecimento e glorificação. No canto direito nós temos uma imagem colorida de uma TV com um braço enorme saindo, com alguns cabos, algumas linhas, dando a ideia de que manipulam uma criança ou um adolescente que está ali com algumas sacolas de compra. O importante dessa mensagem, a essência dessa mensagem aqui, é a gente começar a perceber que aquilo que a gente consome nas nossas mídias sociais, né, seja TV, seja Facebook, Instagram, tudo que a gente consome vai induzir a gente a alguma rotina, algum hábito, certo? Então, se eu, dentro do meu hábito de olhar um pouco a rede social, eu estou vendo pessoas com corpos maravilhosos, que praticam exercício, isso vai me levar a fazer aquele exercício. Mas de uma outra maneira, também vai me levar a uma perca da autoestima. Por quê? Porque essas pessoas, geralmente, elas têm uma rotina de vida que só levam àquela prática. Elas não têm outras obrigações. Diferente da gente, que está em casa e tem 1001 coisa para fazer, que dificulta alcançar aquele padrão. E quando a gente começa a falar de padrão, aí sim. Aí o padrão que as mídias impõem influenciam o meu desejo para alcançar aquela meta, aquele padrão. Tá? Então, vamos agora no próximo slide, que a gente vai começar a perceber até onde isso nos leva. Distúrbios de imagem corporal. Esses distúrbios de imagem corporal são exemplos de uma visão distorcida que a mídia pode ocasionar. Nós vamos ter aí a bulimia, a anorexia e a vigorexia. Ao canto direito, nós temos uma imagem com duas pessoas, uma masculina e uma feminina, que estão olhando para a balança e pensando que estão acima do peso, certo? Então, já é um distúrbio ocasionado pelo aquilo que eu consumo na mídia social, aquilo que eu consumo na televisão, aquilo que eu consumo nas revistas que eu leio, certo? Então, perceba, você pode estar muito bem fisicamente, mas você acha, porque você é induzido, que você está ruim.
Então vamos prestar um pouquinho de atenção aqui no que são esses distúrbios corporais. Bulimia, transtorno alimentar grave marcado por compulsão, seguido de métodos para evitar o ganho de peso, onde o mais comum é a indução ao vômito. Perceba que na bulimia, que é algo muito próximo, que você com certeza tem pessoas que já fizeram, tá? Você passa muito tempo sem se alimentar, e quando você se alimenta com compulsão. Você começa a se alimentar como se não houvesse amanhã. Você come de tudo em pouco tempo. Por quê? Porque você precisa matar o desejo, você precisa ter saciedade. Mas só que na mesma hora que isso acontece, mentalmente você começa a se culpar. E aí quando você tem um sentimento de culpa, você quer o quê? Você quer aliviar esse sentimento de culpa. E aí começa a indução ao vômito. E isso é grave. Por quê? Porque quando eu induzo o meu corpo a fazer algo que ele não quer, mas ele vai fazer. Só que tem um preço que a gente paga, não é isso? Então o que acontece nesses casos? A pessoa começa a perder algumas valências dos órgãos vitais. É um caso muito clássico, tá? O intestino começa a perder função, tá? O estômago começa a diminuir de tamanho, várias dores musculares na região frontal do nosso corpo. Por quê? Porque é um movimento atípico. Então, tudo isso ocasionado por quê? Porque na minha mente eu não estou satisfeito com o meu corpo. Vamos agora no próximo slide. Vamos falar um pouco sobre anorexia, que é o distúrbio alimentar que leva uma pessoa a ter visão distorcida do seu corpo, que se torna uma obsessão pelo peso e pelo aquilo que come. Temos uma imagem aqui no nosso campo direito de um homem. A imagem, são duas imagens, tá? Nós temos no campo direito, à esquerda, um homem com corpo atlético, e do lado direito nós vamos ter o mesmo homem que sofreu de anorexia com um corpo debilitado, altamente magro, um excesso de perda de peso, tá? E de massa muscular. Então, veja bem, o que é que levou essa pessoa a chegar nesse estado, fisicamente? Apenas a visão distorcida que ele tinha de si mesmo. A visão de quem olha para o espelho e não está satisfeito com aquilo que ele é. E por não estar satisfeito, ele começa a ter uma obsessão pela perca de peso. Então ele começa a não se alimentar com frequência, não se alimenta direito e começa a fazer uso de medicamentos para poder baixar o peso, chegando a um nível de subnutrição. Ou seja, com musculatura esquelética, sem massa magra, sem massa muscular, sem gordura e altamente debilitado. Por quê? Porque ele foi induzido por uma distorção da imagem de quem ele é. Vamos agora no nosso próximo slide. Vamos falar um pouco agora sobre vigorexia. É um distúrbio psicológico de imagem corporal, caracterizado por uma constante insatisfação com o seu corpo, que afeta principalmente o sexo masculino. E aqui ao nosso canto direito nós vamos ter a imagem de uma pessoa altamente musculosa, hipertrofiada, que quando se olha no espelho se sente magro. Então a vigorexia é isso, é olhar-se e perceber que você, por mais que esteja grande, você pode ficar maior, porque você sempre se acha menor, né? Fisicamente falando. Então assim, isso é um distúrbio o quê? Psicológico. É comum você ver isso, geralmente nos praticantes de musculação. Por quê? Porque eles querem hipertrofiar, e na medida que isso vai acontecendo, ele psicologicamente tem um enfraquecimento mental, perde o foco e o quê? Não se satisfaz com o corpo que ele tem. Isso vai causar uma série de problemas de saúde, tá bom? Porque para chegar naquele nível, muito provavelmente ele vai fazer uso de substâncias não indicadas, porque ele não aceita aquele corpo, ele sempre pensa que está menor do que ele pode e menor do que ele está, na verdade. Vamos agora passar para o nosso próximo slide.
vamos ver aqui a sequência. Nesse slide nós temos uma imagem com várias pessoas de várias raças, de várias etnias. Nós temos pessoas magras, pessoas gordas, nós temos pessoas idosas, pessoas jovens. E aí eu pergunto para você que está em casa assistindo a nossa aula, qual é o corpo ideal? Você olha para essa imagem e o que é que você percebe? Qual o corpo ideal? Eu respondo para você o seguinte, o corpo ideal é aquele que você tem. O corpo ideal é aquele que você trabalha para ele ser saudável. O corpo ideal não é aquele que você olha na imagem, que você olha na TV e quer ser igual. O corpo ideal é o seu. Tá bom? Então vamos agora aqui para o nosso próximo slide. Certo? Vamos falar sobre esporte diverso e democrático. O esporte, além de todos os benefícios, conhecidos por servir também para a inclusão social, tendo o poder de servir como ferramenta de luta contra a violência ou o racismo, a intolerância e o sexismo. Na imagem à nossa direita, nós temos uma imagem colorida, onde dois casais, um jovem e um mais idoso, estão praticando o esporte conhecido como basquetebol. Isso quer dizer que a prática esportiva, ela não necessariamente vai depender do seu estado físico. E estado físico em que sentido, professor Érico? No sentido de idade. Hoje, com 60 anos, 63 anos, 65, 70, eu posso ter uma vida ativa fisicamente e eu posso fazer essa vida ativa junto com os meus filhos, junto com as pessoas da minha idade ou com pessoas mais novas. Por quê? Porque o esporte é democrático. O esporte, ele tem a regra da prática esportiva. Agora, quando eu falo de competição, aí eu com 60 anos, eu com 35, eu com 45, eu vou jogar na categoria da minha idade. Mas eu, enquanto esporte de lazer, eu posso praticar no meio de jovens, no meio de adultos, no meio de pessoas idosas, respeitando aquele indivíduo que está praticando juntamente comigo. Eu não posso exigir dele, uma pessoa idosa, que renda com uma pessoa mais nova. Certo? O interessante aqui é o quê? É entender que o esporte, por mais diverso que seja, ele abriga todos os praticantes. Tá bom? Vamos agora para o nosso próximo slide, que vai ser a prática do dia. Fico por aqui, me despeço de todos, um abraço no coração de vocês, até a próxima semana. Eu sou professor da Escola Municipal IAP Saranguiá, estatura mediana, moreno, uso óculos, todo de camisa lilás e bermudas verdes. Estamos aqui para falar sobre a prática do dia, que é sobre a corrida. A corrida, ela se desenvolve em dois sentidos, corrida de velocidade e corrida de resistência. A prática do dia hoje se remete a um trabalho de iniciante, né? Um trabalho que vocês podem fazer a qualquer momento. Ela consiste em 15 minutos, nos quais você corre 1 minuto e você tem um descanso ativo caminhando de mais 1 minuto. Só que para isso acontecer, nós vamos fazer um aquecimento geral, que vai servir também como educativo para a prática da corrida. Você pode começar fazendo elevações de joelho durante 1 minuto para aquecimento. Depois você pode proceder a alongamentos. Pode ser antes e depois. Tá? Pode ser usado como aquecimento e como volta calma. Tá, ok? Então você pode alongar aqui, ó, todos esses alongamentos durante 20 segundos. Pode alongar o quadríceps também. Se quiser apoiar, apoia. Se não quiser, pode trabalhar aqui, ó. E para o trabalho principal, que é correr 1 minuto e caminhar durante 1 minuto. Vai fazendo esse trabalho intervalado até 15 minutos, que é para vocês, 15, 20 minutos, que é para começar a colher os benefícios da atividade. Então, cansativo, né? Trabalho intervalado, como eu falei.
Então, aí você pode repetir durante 15 a 20 minutos. Gente, essa é a nossa prática do dia de hoje.